Os times brasileiros do Mundial teriam chance nas ligas europeias? Ah, moleque. É agora. É agora que o filho chora e a mãe não vê. Eu vou ser honesto. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Seguinte, quem nunca, pensou, mas se o meu time jogasse o Campeonato Espanhol, e se o meu time jogasse, a Premier League, será que a gente brigaria por título? Era G4, ia lutar contra o rebaixamento, meio de tabela, a gente tinha alguma chance? Eis que vem o Mundial e dá uma faca de corte um pouco mais ampla para a gente viajar nas comparações. E até o momento da gravação deste vídeo aqui, os brasileiros começaram Dia bem 18 no Mundial. foi? Quem enfrentou o europeu, Porto e Fluminense, jogou bem, muito bem, diga-se. Pô, isso aqui foi antes do Paris Saint-Germain e Botafogo, viado. E antes do Flamengo e Chelsea. Nossa, seria bem mais dramático esse vídeo, talvez. Passagem, o Porto, dominado pelo Palmeiras, o Palmeiras teve mais chances, jogou melhor, merecia ganhar. O Fluminense nem se fala, para mim teve a melhor estreia entre todos os times do Mundial. Aí você fala, mas e o PSG joga vôlei? Que meteu 4-0 no Atlético de Madrid. Sim, proporcionalmente falando, ao que é capaz de fazer e ao adversário, a diferença para o adversário, para mim a melhor estreia foi do Fluminense, que jogou muito melhor do que o Borussia e poderia ter vencido. E aí, óbvio que isso aguçou a nossa imaginação. Para falar, mas se, por exemplo, se o Fluminense jogasse a Bundesliga, será que dava para fazer aquele tipo de jogo toda hora e ia brigar pelo quê na Bundesliga? Será que se o Botafogo jogasse a Ligue 1, chegaria aonde? Ia brigar pelo título? Daria para disputar ali, sei lá, com o PSG, com o Lyon, com o Lille, que foi bem, inclusive, na Champions em parte, com, sei lá, o Olympique de Marseille. Teríamos uma situação engraçada se o Botafogo joga a Ligue 1, porque o técnico teria 2 times no mesmo campeonato. Não ia poder, Teoricamente não pode. E aí, sei lá, se o Flamengo jogasse o Campeonato Português, ou se o Palmeiras jogasse o Campeonato Português, o qual seria, enfim. As pessoas gostam de viajar, essas conversas preenchem o bar e a gente trouxe pra cá. E é muito difícil, cara, assim, fazer as projeções, porque você vai precisar entender que para essa brincadeira que a gente vai fazer, o Flamengo teria que, se morar na Inglaterra e ficar jogando naquela realidade, com uma viagem mais curta, no frio, com os gramados melhores, com uma arbitragem que deixa o jogo rolar mais e tal. Então, assim, é uma mudança cultural, é uma mudança de ritmo, é uma mudança de tudo. O Fluminense é a mesma coisa, sei lá, o Fluminense vai jogar a Série A da Itália. Ele vai ter que jogar na realidade do calendário italiano. Então, assim, com aquela qualidade de gramado, com a arbitragem... O calendário europeu é uma mãe, né? Perto do calendário brasileiro, né? Os caras jogam, 30 jogos a menos por temporada, por aí. 20, 30, suave. São até mais parecidas do que o futebol brasileiro, do que outros campeonatos. Então a gente teria que fazer esses exercícios aqui. E aí eu preciso começar tentando fazer um panorama geral de como essas competições exigem dos seus times. Por exemplo, a média de pontos do G4 da Premier League é mais ou menos entre 67 e 75 pontos. Não estou falando para ser campeão, tá? Até porque eu acho que, na boa, assim, antecipando o debate aqui, para ser campeão, pelo menos olhando para a Premier League, La Liga, Bundesliga e a... Nenhum seria. A verdade é essa. A gente pode equilibrar o jogo num confronto só de mata-mata, na fase de grupos. 38 rodadas, ninguém seria campeão. A verdade é essa. Até Ligue 1, tá? Série A da Itália também, talvez desse, eu vou explicar por quê. E no Campeonato Português eu acho que daria pra gente brigar pelo título. E brigar para ser campeão. No portuguesão, tranquilamente. Campeão não quer dizer que vai ser campeão, quer dizer que vai brigar para ser. Vai ficar ali, pode bater um segundo lugar, pode, enfim. Você pega o Renato Paiva. Renato Paiva nunca teve experiência no português profissional, mas ele fez campanhas muito boas, ele na base, no Benfica, tal, sub-19, foi bem. Conhece a competição, se o Botafogo jogasse ali o Campeonato Português, teria um treinador que está acostumado e um elenco que está no nível ali para brigar lá em cima. Eu acho que, por exemplo, o Porto hoje é um Porto ruim, que não brigou pelo título português. O Palmeiras foi melhor, eu acho que o Botafogo ganharia do Porto ou brigaria para ganhar. Com o dinheiro de top 5, duvido que não, tá maluco, Alan? Porra, GBzinho, como é que você pode fazer um questionamento tão ignorante, meu amigo? De verdade. Você quer colocar o dinheiro dos caras no bolso do Flamengo. Então você botar o Flamengo jogando, com meio campo que vai ser o Bernardo Silva, o Haaland no ataque, Rodri como primeiro volante. Pô, aí é mole, caralho. Porra. É na realidade do clube brasileiro hoje jogando o Campeonato Europeu. Esse que é o debate, essa que é a suposição, pô. Quer botar o orçamento do Chelsea de contratação na mão do Fluminense e falar, será que ele briga? Pô, óbvio, né? Aí não faz sentido ter o debate, entendeu? É simplesmente, pensar no hoje. Você tira o
time do Brasil e bota na Premier League. Será que dá pra brigar? Pelo título, eu acho que isso dá pra brigar pelo Portuguesão. Nem a Ligue 1 dá pra brigar, porque o PSG vai ser campeão em 38 rodadas, tá ligado? Acho que, pô, o campeonato italiano, eu acho que dá pra brigar ali pelo G4, alguma coisa nesse sentido, se fizer uma temporada muito boa, mas no geral é difícil também de ser campeão, mas dá. Agora, Premier League e espanhol, esquece. Bundesliga com Bayern também, esquece. Não tem como ganhar. Não tem como ganhar. O Flamengo é a mesma coisa, o Fluminense é a mesma coisa. Só que o campeonato não vive só desses times, né? Tem o Benfica, tem o Sporting e tal. O Braga ali vai bem. Inclusive, a melhor campanha da vida do Abel Ferreira no Campeonato Português é um 4º lugar pelo Braga. O Abel, por exemplo, nunca brigou pelo título português. Só que ele, muito bom treinador, teria, se o Palmeiras jogasse o Campeonato Português, um time muito melhor para disputar. Então, eu acho que os brasileiros no Campeonato Português, esses 4 especificamente, não é o geral, tá? Eu não acho que é qualquer time brasileiro que brigaria na ponta de cima do Campeonato Português. Esses que estão no Mundial, eu acho que conseguiriam competir. E aí a gente está falando de uma intensidade que é mais baixa a rotação do que é na Bundesliga, do que é na Premier League. Eu vou chegar já nesse tema. A média de pontos no G4 da Premier League, 67 ou 75 pontos, até 75 pontos. Na Bundesliga, entre 60 e 70. No G4 de La Liga, 70 a 80. Moleque, é muito esticado lá, esticado, né? por Real, Barça e Atlético de Madrid. Então, joga muito para cima. O G4 da Ligue 1, por exemplo, é entre 65 e 70 pontos. Você precisa fazer, né? O G4 do Campeonato Português é entre 66 e 82. Os 3 grandes também esticam muito a baladeira, né? Então esticam muito o sarrafo. No Brasil, o G4, em média, está entre 63 e 66 muito mais equilibrado. Pontos. A grande realidade é que o Brasileirão é o campeonato mais equilibrado do mundo. Ponto. É o mais competitivo, o mais legal do mundo. Isso sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Óbvio que ali para ser campeão você vai ter que fazer mais, né? Vai ter que fazer 79, 80, 75, enfim. Mas para estar no G4, você faz entre 63 e 66. Até porque então, se você... a distância do melhor pro pior, ela é muito menor que a distância do melhor pro pior das outras ligas. É muito menor a distância. Se você tratar o Flamengo como o melhor do Brasil hoje, e pegar o último colocado, que é o Sport, que deve ser o pior da Série A hoje, e pegar a distância entre os dois, ela é menor do que a distância entre o Real Madrid e o 20º da La Liga. É menor a distância. E na Itália tá mais ou menos na mesma faixa aí, um pouquinho mais, até um pouquinho mais. Ele passa dos 70, na média. E aí você pega aqui, por este parâmetro, os brasileiros, no geral, teriam dificuldades para estar no G4, pegando o que nós fazemos aqui de pontuação e tentando acoplar nesses campeonatos. Na média, a gente não estaria no G4 em nenhum dos campeonatos. Só que não dá para levar em consideração só esse número isolado, porque, de novo, aqui é uma realidade no Brasil de viagens mais longas, fora que, tipo assim, aqui no Brasil, além das viagens mais longas, você tem diversas outras competições no meio do calendário que prejudicam o foco do time no Campeonato Nacional. Então, muitas vezes, um grande time brasileirão não disputa as 38 rodadas com a sua principal equipe. Nem 36, nem 35, nem 32, nem 30 rodadas, tá ligado? Porque você tem lá pra disputar Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, tem estaduais no começo do ano, o campeonato fica achatado, quarto, domingo, toda semana pra ter jogo de rodada de Liga Nacional. Então, assim, é difícil, tá ligado? Então você não consegue ter o seu melhor à disposição durante grande parte do campeonato, como acontece nas ligas europeias, já que você não tem estadual, você bota durante toda a temporada esticado o campeonato nacional. Então você pode até ter as Copas, até ter a Champions League, até ter a Liga Europa, a Conference, mas assim, você consegue dar a devida atenção ao seu campeonato nacional também, tá ligado? Coisa que não acontece aqui. Visão com outros campeonatos, então os caras às vezes priorizam ali a Copa do Brasil, aí priorizam, sei lá, a Libertadores, dependendo do contexto, tá? Então tem várias situações aqui. Lá na Europa, o debate ele é menos, né, sobre poupar, não poupar, acho que a coisa está bem melhor definida do que aqui. Lembrando que se os times brasileiros estivessem lá, seria na realidade proporcional financeira de lá também. Então eles teriam bala na agulha para... Teoricamente, eles iam receber em euro, gastar em euro. Mas aí já era, acabou o debate. Um poder de compra que ia ser bem maior do que o poder de compra de hoje. Mas dito isso, só para entender, na média de pontuação de G4, brasileiros teriam dificuldades para estar no G4 dessas ligas aí. E briga contra o rebaixamento. Aí o papo é diferente. Num geral, esses 4 aqui não brigariam contra rebaixamento em nenhuma dessas ligas. E aí eu pego de novo esses números para tentar acoplar. No Brasil, 43 é o número que salva, né? É um número alto se comparado
às outras ligas. Se você pegar Premier League, Bundesliga, o Campeonato Espanhol e tal, você vai ter ali gente se salvando com 36, gente se salvando com 35, com 33, com 38. Esse número não salva no futebol brasileiro, não salva. É muito parelho, a gente tem equipes mais populares em maior número, não vou nem usar o termo grande ou pequeno, porque as realidades dos países são diferentes, mas equipes populares aqui, a gente tem mais, tanto que tem caído time maior, ano sim, ano também no futebol brasileiro. Isso não acontece ou não tem acontecido mais na Bundesliga, em La Liga, na Premier League e tal. Até já caiu, né? Tem menos número de rebaixados, verdade. Lá contando que... Cai em 3, né? No geral cai em 3 nas ligas, né? Não é isso? Acho que cai em 3 mesmo. É isso aí. O Hamburgo, né? Que caiu recentemente e tal. Então, assim, acontece. Mas tem sido mais raro lá do que aqui. O equilíbrio aqui achata muito a competição e exige muito da galera. Tanto que aqui, se você pegar a realidade, o Palmeiras aqui, acontece de perder ponto contra time que está lutando contra o rebaixamento? Acontece. O Botafogo também. O Flamengo também. O Fluminense também. Lá é muito difícil você ver o City, sei lá, o Liverpool perder ponto para um time que está na zona do rebaixamento. Pode acontecer, mas não é a regra. Na Espanha, a mesma coisa. Na Série A da Itália, a coisa é mais equilibrada. Na Bundesliga, se pegar a turma lá de cima, difícil eles perderem para a galera lá de baixo e tal. Então, olhando aqui, para esses times competirem, eles teriam que fazer algo que aqui eles não conseguem fazer, e o contexto é diferente, que é, não dá para perder ponto para a galera muito lá de baixo, entendeu? Para competir, sei lá, na Premier League, em La Liga e tal, eles não podiam perder pontos, sei lá, pro Raio Vallecano. Olhando para esse cenário, eu acho que ninguém ia brigar para cair aqui nessas ligas. Uma vez ou outra podia ser. Na média, não. Na média, não. Já aconteceu deles brigarem para não cair aqui no futebol brasileiro e 3 desses já caíram no futebol brasileiro. Mas dito isso, o Milan também já caiu, o Bayern de Munique também já caiu. Vários grandes já caíram, na Inglaterra e tal, na Espanha, que é a coisa mais segura ali para os grandes, mais confortável. Mas nas outras ligas, uma galera já foi rebaixada. Olhando para o cenário deles recente aqui, eu acho que ninguém ia brigar para ser rebaixado. Em algumas ligas, eles teriam mais facilidade do que outras. Na Liga Portuguesa, daria para brigar. Acho que na Itália, daria para brigar por um G4 aí. E também tem que ter contexto. Todos aqui brigariam? Eu não sei. O Fluminense, por exemplo, ele tem tido dificuldade para brigar por G4 no Brasil. Aconteceu já de ficar em terceiro lugar recente, mas pegar as últimas campanhas, teve 7º. Nesse momento, está em 6º. Então, eu não sei se o Fluminense brigaria por G4 nos campeonatos que a gente está citando aqui. Se tirar o John Arias, aí é certeza que não. Um John Arias, esquece. O Botafogo. O de agora, eu acho que teria dificuldade. O do ano passado, eu acho que brigaria... Na Liga, eu acho que brigaria G6, olhando os adversários, os índices que eu falei aqui, porque tem um outro ponto que tem que ser levado em consideração, tá? Bola rolando. Na média, na Premier League, tem quase 59 minutos de média de bola rolando. Em La Liga, 55 minutos. Na Bundesliga, 56. Na Ligue 1, vai vir um Brasileirão, 35, vou ficar louco. Quase 57. No Brasil, é pouco mais de 54. 54. A bola rola menos aqui do que rola... nem é tanta diferença assim, porra. Pensei que era, diferença estúpida. Nesses lugares, o jogo é mais jogado lá. Pode parecer pouca essa minutagem, mas no olhar amplo, principalmente nos grandes jogos, a diferença é ainda maior. Pegar os clássicos, a diferença é ainda maior. Em agosto de 2021, e esse estudo foi atualizado recentemente e ficou mais ou menos a mesma proporção, mas em agosto de 2021, o Centro Internacional de Estudos do Esporte, que é baseado na França, fez um levantamento sobre a intensidade das principais ligas do planeta. Não as principais, mas eles pegaram países importantes, pegaram 28 ligas ao redor do planeta, e aí tá contando liga pra caralho. A MLS, o Brasileirão, La Liga, Premier League, Campeonato Argentino, por aí vai, e fizeram um estudo sobre intensidade baseado nas corridas de alta intensidade dentro do jogo. O que são corridas de alta intensidade no jogo? Corridas que vão ali acima de 19,5 km por hora. Esse é o parâmetro científico, que você pode espernear aí, criticar e tal, mas o parâmetro é esse. Neste parâmetro, a liga mais intensa do mundo, quantas vezes o jogador dá esse tiro e percorre quilômetros nesta velocidade? Este é o parâmetro usado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte. O primeiro lugar foi a Premier League. Terceiro lugar está lá a Liga. E em 23º lugar está o Brasileirão. Lembrando, foram 28 ligas analisadas. Então o Brasil tem, neste
Aqui quem corre é a bola, né, pai? Aqui dá um passe, segura, espera um pouquinho, ninguém se apresenta, volta no zagueiro, ninguém se apresenta, volta no goleiro, zera a bola, atacante tromba, duelo de meio campo, alguém pega a bola, entrega no zagueiro, ninguém se apresenta, entrega no goleiro, zera a bola de novo, atacante tromba, vambora. Recorte. A terceira pior intensidade entre as principais ligas Jogo do mundo. picotado. Eu acho que você vendo o jogo, você percebe. Aí você vai falar, mas o Fluminense contra o Borussia não jogou assim. Jogou intenso e tal. Jogou mesmo. A questão é tu repetir isso por 38 rodadas. O desafio é o Fluminense fazer aquele jogo contra o Borussia. Porra, eu não sei se vocês lembram, eu tava assistindo um jogo do Vasco, acho que em live até. Eu tava falando sobre o futebol do Diniz implementado no elenco do Vasco. Mano, o time do Vasco não tinha condição física de jogar o que o Diniz queria que ele jogasse. Não tinha, porque o Vasco tava fudido fisicamente, pô. O Vasco jogou, sei lá, em 4 semanas, 10 jogos, tá ligado? E aí o Diniz queria botar o time pra marcar pressão, marcar lá em cima, soltar a bola, não sei o quê, todo mundo dando linha de passe, triângulo, não sei o quê. O Vasco não tinha perna, pô. O Vasco corria 10 minutos, no 15º minuto tava cansado, passou dos 20, tava morto. Segundo tempo não existia. Então não tem como fazer, pô. Não tem como fazer. 38 vezes. Ou se for na Bundesliga, um pouquinho menos, no Campeonato Português e tal. Mas, no geral, para competir na Premier League, ele vai ter que fazer aquilo ali 36 vezes. E o Fluminense fez aquilo, é um grande jogo, repito, e não ganhou o jogo. Então, assim, foi perto do seu máximo e não ganhou. O Palmeiras, que é um grande time, eu acho que se pegar os 4 aqui, talvez pelo equilíbrio e a força do seu treinador e o perfil do elenco, talvez fosse o que melhor competisse nessas ligas, nas grandes ligas do mundo aí. De novo, acho que nenhum aqui seria campeão de nenhuma. Talvez brigasse em Portugal e tivesse uma pequena chance, sei lá, na Itália. Mas na Ligue 1 acho que não rolaria, nas outras também não rolaria. Não, Ligue 1, Premier League, La Liga e Bundesliga não é campeão nem fudendo. Nem fudendo. Na Bundesliga também não rolaria, por aí vai. Mas é preciso entender aqui que o Fluminense fez um grande jogo ali, que surpreendeu muita gente pela intensidade, o jogo sem bola e tal, não sei o quê, mas não ganhou o jogo e precisaria fazer isso aqui o campeonato inteiro para estar lá no talo, entendeu? Porque tem um outro parâmetro que é importante também. Você pega os campeões ou o topo da tabela dos campeonatos que a gente citou aqui, você vai ter os grandes lá com 3 derrotas, 4 derrotas. Pô, fez uma temporada ruim, 6 derrotas. Aqui no Brasil, a gente já viu equipe topo de tabela, como aconteceu o ano passado ou o ano retrasado, com 10 derrotas. Pô. Time brigando por título com 10 derrotas, com 8 derrotas, com 9. Então aqui... Isso aqui é verdade também. Os times brasileiros costumam oscilar muito mais durante a temporada, né? Poucos foram os times que não oscilaram, né? Durante toda a temporada. Então, você faz uma campanha de primeiro lugar, só que... Enfim, com algumas... Sem ter uma pontuação extremamente alta, né? Lá 19 foi covarde mesmo. G4, os campeões perdem mais do que lá. E aí isso é um parâmetro que também tem que ser levado em consideração para a gente tentar minimamente entender o que aconteceria aqui. Essa parada da intensidade me chama muita atenção. O Brasil estava no último estudo mais longo sobre isso, em 26º de 28 ligas analisadas em termos de intensidade de jogo. E isso vai fazer a diferença no campeonato. Ah, mas tecnicamente o Brasil, o Flamengo é melhor do que, para mim, sei lá, ele vai citar o Napoli, que foi campeão italiano. Já viu a pegada do como é que joga o Napoli? É loucura, assim. Se individualmente fizer um mano a mano Flamengo e Napoli, pode ser que dê jogo. No jogo ali, o Flamengo vai ter que ganhar do Napoli, vai ter que jogar contra a Inter, vai ter que é um timaço, vai ter que ir bem contra o Milan, aí vai ter que jogar bem contra o Bolonha, que é um menos grife, mas que com um futebol muito certinho, inclusive temporadas atrás treinando. O pior é que agora, depois do jogo contra o Chelsea do Flamengo, depois do PSG e Botafogo, o bagulho ficou... Assim, qualquer opinião que vá contrária ao time brasileiro vai deitar, vai ser descredibilizada, né? Isso que é foda. Treinado com o Thiago Mota, bateu vaga na Champions e tal. Então, bicho, é difícil, velho, é difícil. O Mundial tem os recortes que talvez estejam nos dando mais otimismo e um parâmetro mais real de qual é a nossa diferença, mas projetando isso num campeonato longo, é embaçado, velho. Tu vai pegar o Palmeiras, pegou o pior Porto dos últimos 6 anos, ou mais até, jogou melhor que o Porto, não conseguiu ganhar. E teria que repetir aquilo no campeonato ali por mais vezes, contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Braga, aí aparece um outro bom trabalho ali, mas de novo, acho que daria no Campeonato Português e na Série A também.
Mas, no geral, nas outras competições, ia ser embaçado. E Champions também, esquece, né? Então, resumindo aqui, vamos lá. Campeonato Português. Acho que, no geral, a gente brigaria por título. Campeonato Italiano, eu acho que a gente teria alguma chance de brigar por título. Alguma, acho que principalmente o Palmeiras, talvez o Flamengo. Mas, no geral, acho que os 4 aqui brigariam por G4. Premier League, eu acho que se a gente ficasse no G7, tava bom. Mas é difícil também, tá? Difícil. A Premier League, pra mim, é mais difícil. Bem por aí mesmo, bem por aí mesmo. É a que é mais esticada no G4, puxa a maior quantidade de pontos. E tem muitos bons trabalhos periféricos na Espanha que a gente nega às vezes, né? Teve agora, recente, Real Sociedade, Betis, todos. Não vive só de Valência, que nem tá mais fazendo bom trabalho, Sevilla, Villarreal, tem outros bons trabalhos por ali. Então, é embaçado. Atlético Bilbao, eu acho que o Brasil teria dificuldade para estar G4 de La Liga. Acho que também tivesse num G6, G7 ali, já tava de bom tamanho. Bundesliga, eu acho que daria para brigar pelo G4, dependendo do contexto também. Bayer Leverkusen e Bayern de Munique estão descolados. O Borussia mostrou ali no jogo, um jogo contra o Fluminense, que dá jogo. Mas aí eu também não... Eu vou tirar só isso como parâmetro. O Leipzig veio um dia desse aqui fazer amistoso com o Santos, botou o time reserva na quinta marcha e... Na quinta marcha não, na segunda marcha e atropelou os caras. E aí, qual é o parâmetro que você vai escolher? Eu acho que Bundesliga, G4 seria muito. Ligue 1, eu acho que G4 daria para nós também. Agora, é um jogo muito físico. Tem que pensar que são recortes de realidade diferentes. Então, se o Palmeiras ou o Flamengo forem para a Liga do Topo, com o topo fica balanceado para a realidade de lá. Essa discussão é mais por ego do que por qualquer outra coisa. Não, é só por ego a discussão. É uma discussão infundada em diversos motivos, pô. É só por ego. É só pra gente falar que a gente é melhor que os caras, tá ligado? É isso. Quando, na verdade, eu já falei aqui, num campeonato de 38 rodadas, é muito difícil que a gente consiga competir as 38 rodadas como a gente compete num jogo de mata-mata, tá ligado? Difícil, intensidade absurda, mas no geral, cara, acho que é isso. E Champions League não passava de fase. Tá tudo certo. Ali hoje, fase de liga, também podia dar sorte de pegar uns times mais difícil, imaginar que ia passar pro mata-mata. Mas o nome do quadro é esse também, Polêmicas Vazias, então tá tudo certo. É pra ser analisado dessa forma. Não sei se você concorda, mas eu tentei ser justo aqui. E o aleatório, qual é? O aleatório já é isso aqui, né? Porra, tipo, Atlético de Madrid ou Botafogo, polêmica aleatória. Eu sou muito livro físico, né? Até, pô, assim, você vê... não dá, velho. Tu faz uma prateleira, alguém faz uma prateleira de cenário atrás com um livro digital? Não, até porque tu bota O pior é que eu não sou livro, mané. Vou te falar, eu acho que isso é ruim, inclusive. um negócio só, que é o Kindle ali, fica passando o livro. É lento, às vezes, a paradinha é legal. Acho que, assim, num avião, para não incomodar os outros com a luz, maneiro, antes de dormir, você não fica com o livro. Tem uns calhamaço. Por exemplo, o Sapiens, né, que é fantástico o livro. Pô, é muito pesado, é ruim até de você ficar... A biografia do Agassi, por exemplo, que é grossa pra caramba, difícil também. Mas, no geral, eu gosto de... Sabe, aí volta, porra, rabisca, faz uma anotação. Eu gosto, pode ser... Não sou saudosista de livro físico, não. É que o livro, originalmente, é físico. Acho que a experiência do Kindle é outra coisa. Ou do PDF, assim. Porque o digital também não é só Kindle, né? O e-book ali digital, uma merda de ver. Tu gosta de audiolivro? Ainda tem esse também, né? Que é alguém sussurrando a história no teu ouvido. Eu não consigo nem me concentrar. Mas é melhor se pá, né? Um podcast. Terceira frase do capítulo, eu tô pensando em outra coisa. Não tem como. Eu quero imaginar por mim mesmo o meu tom. Não alguém impor o tom de voz dela. Abaixa o audiolivro, não suporto. O audiolivro mais famoso é a Bíblia, né, com Cid Moreira. A Bíblia que tem 4.000 e poucas palavras, descobri esses dias. Só que lá na Alemanha tem 10.000, porque lá na Alemanha eles juntam as palavras, né? Tipo assim, porra, relógio. Aí eles botam pulseira, mão, hora, aí eles vão juntando essas palavras, aí é relógio. Tu imagina o tamanho da Bíblia na Alemanha. Um abraço, hein? Acabou, é nóis. Valeu.